Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu tenho 3 assuntos importantes para tratar com vocês. O primeiro deles, nós iremos ver aqui o lançamento do Revit 2025. Nós iremos ver as principais funcionalidades aí que tem nessa versão. O ponto 2 é a minha opinião sincera, se você deve ou não utilizar o Revit 2025. E o terceiro ponto, e o mais importante, que eu acredito, que é a inteligência artificial. Vou falar aqui um pouquinho de onde estamos e para onde vamos aí sobre a inteligência artificial. E por que eu trouxe o assunto da inteligência artificial aqui com o lançamento do Revit 2025? Porque eu acredito que este momento é um marco aqui no Revit 2025 com a inteligência artificial. Nós veremos ver ali se o Revit tem ou não tem inteligência artificial, mas o importante aqui é um marco. Por quê? Porque de agora em diante muita coisa vai mudar. Eu acredito que muita coisa vai mudar, a minha opinião. Lá no final do vídeo eu vou aí fundamentar o porquê eu acho dessas mudanças. Eu resolvi trazer esse vídeo e gravar esse vídeo para fazer esse marco mesmo aqui na internet, demonstrando aí o que eu acho que vai acontecer, tá bom? Então, já que eu estou falando tanto de inteligência artificial, eu resolvi fazer algo diferente nesse vídeo. Eu já tenho o Revit 2025 instalado aqui, mas em vez de eu trazer aqui as ferramentas, as novas atualizações, etc., demonstrando, eu resolvi fazer algo diferente. Já que eu estou falando de inteligência artificial, então eu trouxe ela um pouco aqui neste vídeo. Então, já que a Autodesk tem um vídeo demonstrando as principais funções lá do Revit 2025, eu resolvi utilizar a inteligência artificial para executar a dublagem automática aí desse vídeo e trazer aqui para vocês, tá bom? Então já vou pedir para vocês aí, se você está vendo no YouTube, apertar o botão aí de like, se inscrever aqui no canal, tá bom? E aí me motiva a trazer mais informações como essa. Então vou deixar com vocês esse vídeo de apresentação das principais funções aí do Revit 2025, narrado pela nossa inteligência artificial, e depois na sequência eu venho com os 2 pontos principais e no final eu tenho também um recado importante para aqueles que ficarem até o final, tá bom? Então, dito isso, vamos ver aqui a nossa apresentação com a nossa inteligência artificial aqui dublando nosso vídeo. O que há de novo no Revit 2025? Análise total de carbono para arquitetos. Para uma melhor compreensão dos impactos de carbono do seu projeto. Novas capacidades e melhorias para design de sítio, coordenação de design, modelagem analítica estrutural. Projeto de concreto e aço e análise e fabricação MEP. Revit 2025 também vem com novas funcionalidades de gestão de projetos, melhor colaboração e capacidades de troca de dados. Capacidades de modelagem flexíveis e ferramentas de colaboração otimizadas. Vamos dar uma olhada. O Revit 2025 apresenta novas capacidades de análise total de carbono, auxiliando arquitetos a entender melhor os impactos do carbono incorporado e operacional em seus modelos arquitetônicos. A análise de carbono incorporado do Autodesk Forma permite estimar os impactos de carbono do seu projeto desde o início do processo de design. E a próxima geração do Autodesk Insight oferece insights de carbono, permitindo que você crie um modelo analítico de energia no Revit e analisa seu carbono operacional e incorporado, desde o início de um projeto até o detalhamento do design. Painéis flexíveis, personalizáveis e abertos tornam a visualização e avaliação de estratégias de design de baixo carbono mais acessíveis. Pesquisável por equipes de projeto arquitetônico. O Revit 2025 aprimora o gerenciamento de projetos com as coleções de folhas. Esta funcionalidade facilita a organização eficiente de folhas de projeto e pacotes, criando grupos de folhas flexíveis sem parâmetros personalizados ou software adicional. Os parâmetros da coleção de folhas podem ser vinculados a vistas, agendas e filtros. Além disso, você pode duplicar números de folhas em coleções, melhorando ainda mais a organização. Para uma busca mais rápida, o navegador do projeto destaca e expande quaisquer níveis colapsados que contenham a palavra-chave da sua busca. Crédito 2025 oferece novas maneiras de colaborar e trocar dados. O novo mapeamento de categorias IFC simplifica a exportação de IFC, melhorando a colaboração na colaboração dos fluxos de trabalho do OpenVim. O Revit também suporta a vinculação e exportação de arquivos STEP, o que melhora a coordenação. Para a versão mais recente do esquema GBXML 7.03, para modelagem de sistemas de HVAC e simulação de energia em edificações. E a adição de novos sistemas de coordenadas GIS,
amplia a compatibilidade do Revit com o fluxo de trabalho de infraestrutura. Aprimoramentos no design Elementos do de site. design e arquitetura foram introduzidos no Revit 2025. O novo TopoSolid por face permite criar topossólidos diretamente de qualquer superfície inclinada de um elemento de massa, permitindo que você modele topografias mais intrincadas e complexas. Escave toposólidos usando pisos, telhados ou até outros toposólidos. Use a opção de fixação em pontos 3D e em geometrias de base, incluindo arquivos DWG vinculados, para garantir um alinhamento preciso durante o nivelamento. Exiba toposólidos com uma aparência natural e suave com um novo recurso de sombreamento suave, e automatiza a criação de toposólidos com novos nós do Dynamo. O Revit 2025 apresenta capacidades de modelagem mais eficientes e flexíveis. Crie paredes que se unem ou travam automaticamente com as adjacentes. Portas e janelas perfuram automaticamente paredes conjuntas. Modele montantes de parede cortina com perfis, contendo múltiplos laços fechados para um nível mais alto de detalhe e complexidade nos sistemas de fachada. Crie elemento único ou arrays vazios e famílias. E programe parâmetros de sala mais precisos. O Revit 2025 permite trabalhar de forma mais eficiente com horários operacionais e dados analíticos. Acesse facilmente os horários de funcionamento do edifício e as configurações de map na aba Gerenciar. Os cronogramas anuais agora podem ser definidos para diferentes condições operacionais, juntamente com cronogramas diários e horários para definir completamente a intensidade da carga do projeto. Segmentos de duto analítico e tubulação, com categorias de tag associadas, foram adicionados como categorias de modelo analítico. Informações de perda de pressão relacionadas a esses segmentos estão agora disponíveis em agendas e aparecerão em propriedades. O Revit 2025 suporta componentes de fase única dentro de conexões trifásicas e uma variedade de configurações monofásicas e trifásicas. Esses parâmetros foram renomeados para identificar claramente propriedades de potência e propriedades. Cálculos precisos de byte, a novidade. O parâmetro quantidade máxima de circuitos permite que você determine o número máximo de circuitos para painéis de barra invertida outras. O gerenciador de dados de fabricação no Revit 2025 oferece muitos recursos atualizados. Edite facilmente a geometria e os dados das peças, adicionando e removendo nomes de tipo. Você pode obter resultados mais precisos com menos cliques usando os recursos de busca de peças. Pesquise pelo nome da peça ou filtre usando Part Data e escolha entre as visualizações em Grade e Lista. Carregue e atribua imagens às peças usando os recursos Gerar a partir de modelo 3D e Carregar arquivo. Engenheiros estruturais e detalhistas de concreto encontrarão recursos poderosos de modelagem e documentação de reforço no Revit 2025. A emenda de vergalhões paramétricos é uma das ferramentas de produtividade mais importantes para você. Com várias regras e métodos de emenda disponíveis, você pode emendar conjuntos de barras de reforço sem problemas ao longo de uma linha escolhida, ou basear a emenda no comprimento. Qualquer uma das emendas de reforço existentes pode ser modificada em qualquer estágio posterior. Você também pode evitar que as barras mudem quando os elementos de concreto ao redor delas alteram sua geometria, devido a modificações no projeto. Isso evita modificações não percebidas em barras, que podem já ter sido emitidas para fabricação. A nova funcionalidade para vergalhão permite criar desenhos de oficina mais completos, seguindo as melhores práticas da indústria para reduzir erros de fabricação. E retrabalho no local. Agora você pode criar detalhes esquemáticos de dobra com etiquetas e fornecer um nível de informação bastante rico, conforme exigido para a fabricação, para tornar os desenhos mais fáceis de ler. Você pode mover as dimensões e o texto que são colocados automaticamente com os detalhes de dobra nos desenhos, eliminando sobreposições de texto com apenas alguns cliques. Engenheiros estruturais podem economizar tempo com novos aprimoramentos do modelo analítico. Você adiciona a capacidade de controlar a orientação dos sistemas de coordenadas locais para análise. Painéis políticos e membros. Isso melhora a consistência analítica com software de análise estrutural e suporta a orientação adequada de cargas estruturais, condições de contorno, resultados de análise e mais. Engenheiros estruturais também encontrarão novos recursos para projeto detalhado de aço no Revit 2025. Você pode transferir e sincronizar marcas de peças e marcas de montagem para elementos de aço e componentes de conexão de aço estrutural do Advanced Steel Pro Revit. Isso permite que você crie desenhos de arranjo geral
para projetos de aço usando o Revit para estar melhor conectado entre design, fabricação e construção. A automação da conexão de negócios foi simplificada, permitindo automatizar mais conexões com menos scripts. Além disso, você pode dividir estruturas de aço em colunas que têm conexões de aço. Vincular modelos de coordenação do Autodesk Docs, mantém os arquivos do projeto leves e trabalha em sincronia com os colaboradores. No Revit 2025, agora é possível verificar automaticamente as últimas versões consecutivas de um modelo de coordenação, vinculado usando a paleta de mudanças no modelo de coordenação. A paleta exibe uma visão geral dos objetos adicionados, modificados ou excluídos, que são destacados dentro do modelo 2. Os usuários podem filtrar as categorias para mostrar apenas objetos adicionados, modificados ou excluídos, desmarcando a categoria que não desejam exibir. Essa nova funcionalidade aprimora a colaboração, a colaboração e permite o rastreamento preciso de modificações. Experimente o Revit 2025 com novos recursos e melhorias que apoiam um design melhor, determinação e documentação para arquitetos, engenheiros e profissionais da construção em todas as fases de um projeto de design e construção. Para mais informações sobre esses novos desenvolvimentos, confira o blog AEK Tech Drop ou encontre uma lista completa de recursos e ajuda do produto Revit. Feliz revitagem! E aí, amigos, o que vocês acharam aí da nossa dublagem com a nossa aí inteligência artificial? Teve alguns pequenos erros ali no meio, etc. Eu poderia corrigir, mas eu não quis fazer isso, quis fazer do modo mais rápido possível para trazer aqui esse vídeo para vocês. E o mais importante era demonstrar como a inteligência artificial está em todos os meios no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu vou entrar sobre a inteligência artificial e vou entrar nesses detalhes. Agora eu vou falar do nosso ponto 2, que seria, né, se você deve ou não utilizar o Revit 2025. Nós vimos aqui as principais funcionalidades e aqui no 2025 nós não tivemos nenhuma grande funcionalidade ou grande mudança como aconteceu no Revit 2024, por exemplo, quando entrou aí diretamente o TopoSolid, onde tiveram muitas alterações na parte de como construir a topografia e etc. E aqui nós tivemos algumas melhorias sobre isso, né? Muitas pessoas pediam para ter no TopoSolid também, como nós tínhamos na plataforma, lá os pads na versão anterior, na plataforma da construção, onde você conseguia ali furar o terreno e etc. E aqui a Autodesk acabou acrescentando então essas lajes, os elementos que entram ali dentro do modelo e faz a escavação diretamente daquele ponto que você está colocando, que é praticamente ali parecido com a plataforma de construção na parte de escavação, né? Não na de sobreposição. Mas e fizeram algumas melhorias ali também de alguns elementos que trabalham sobre a plataforma. Vimos algumas coisas ali dos joins automáticos de alvenaria, quando a gente cria tipo parede tipo cebola, e até uns joins automáticos com algumas restrições de alguns cadeados ali que vão colocando automaticamente, que na verdade tem que tomar muito cuidado, porque cada vez que nós temos mais restrições, nós temos mais computador sendo processado para regular essas restrições todas, controlá-las, né? Então aí nós temos que utilizar com parcimônia e tomar muito cuidado para não sobrecarregar o nosso modelo. Não sei o tamanho do projeto que você está utilizando, mas tem que ser utilizado por parcimônia. E tivemos algumas novidades ali que nós vimos também, a parte de estrutura e etc. Eu não vou entrar em cada uma delas, nós já vimos aqui no vídeo. A minha opinião é se você deve ou não utilizar o Revit 2025. Veja, a minha opinião é a mesma que eu fui recomendado lá em 2005, quando iniciei utilizando o Revit, pelo Roberto Klein, que é o consultor lá da Flávia Gasperini, quando eu trabalhava lá, e era o BIM Manager, etc, da Flávia Gasperini. E lá ele disse, né, olha, é melhor utilizar os softwares depois de 6 meses do seu lançamento, praticamente, porque a Autodesk lança muitos service packs, algumas atualizações, e com isso você fica livre de todos esses problemas que você pode acabar passando no seu projeto. E essa mesma recomendação que eu utilizo no dia de hoje. Se você vai utilizar algum software que está sendo recém-lançado, utiliza para teste, para provas, como eu estou fazendo aqui. Mas para utilizar no dia a dia do seu projeto, você tem que tomar um pouco de cuidado. E só em um caso eu recomendaria você utilizar ele logo no lançamento. E eu já vou explicar qual seria.
Mas antes disso, então, o porquê? Primeiro, depois de 6 meses, se você olhar no histórico de lançamentos do Autodesk, durante 6 meses você tem várias correções que eles vão lançando, até mesmo no próprio primeiro mês do lançamento, às vezes até 2 em algumas versões em menos de 2 meses, e depois você então tem hotfix, service pack e atualizações que vão acontecendo. Então, primeira coisa é o software ter alguma instabilidade por conta da nova versão. A segunda coisa são os plugins. Muitas pessoas mandam mensagem: Jonas, sabe, você conhece um plugin que trabalha igual esse outro, porque esse aqui não lançou ainda, não apareceu na versão nova? E eu falei: mas por que você já está utilizando a versão nova? Então, às vezes os plugins, eles não são atualizados ao mesmo tempo, né, do lançamento, não ao mesmo tempo do lançamento da versão. Então, você acaba tendo uma defasagem, ou até mesmo, de repente, o fabricante do plugin não quer lançar essa nova versão e você acaba ficando sem poder utilizar. E outro é que também depende do seu projeto, depende dos envolvidos do seu projeto. Não adianta você instalar o 2025 e sair utilizando, e os outros participantes estão no 2020, 2021, 22 e etc. Todos têm que estar na mesma versão. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Então, se você já tem, por exemplo, um projeto que você vai entrar agora, todos os envolvidos vão ter que estar nessa mesma versão. Será que todos estão com a mesma versão? Será que alguns pararam lá atrás, em 2018? De repente, não sei se você vai usar o 2018 agora, mas só estou dizendo isso porque é importante ver todos esses pontos antes de sair utilizando. E o outro ponto importante também é você, mesmo utilizando a última versão, se você vai utilizar o 2024 ou 25, você tomar cuidado aí na hora de você gerar suas famílias ou seus templates. A minha recomendação é sempre você gerar em versões anteriores para você poder utilizar ele em outras versões do projeto. Por que isso? Porque às vezes algum cliente vem com um projeto que aconteceu conosco até você dizendo: olha, eu tenho esse projeto, ele está no Revit 2020, todos os contratados estão no Revit 2020 e vai ser preciso continuar desenvolvendo no Revit 2020. Então, como você vai atender esse cliente? Se o seu template e todas as suas famílias estão no 2025 ou 2024. Então, você vai ter que refazer todo o seu processo. Então, se você deixar lá o seu template em versões anteriores e suas famílias também, você executa lá naquela versão, guarda, e você abre o Revit 2025, transforma lá o seu template para o 2025 e começa a utilizar. Então, essa é uma outra recomendação também. Mas quando então você recomendaria utilizar já o 2025? Vamos supor que nós estamos um ano atrás, no 2024. Você tem uma topografia muito acidentada, que você tem que criar todas as calçadas, os arruamentos, fazer todo o entorno e etc. Nesse momento, talvez então fosse melhor naquele momento você baixar e instalar o 2024 e começar a utilizar, porque o TopoSolid resolveria muitas dessas interfaces ali de calçadas, arruamentos, etc. Se você, como arquiteto, tem que modelar isso. Se você for um engenheiro que está fazendo Civil 3D e outros softwares e fazendo uma comunicação com Revit, seria um outro processo. Mas aqui eu estou pensando no arquiteto. Então sim, eu recomendaria: utilize o TopoSolid, utilize o Revit 2024 nesse momento, que é ele que tem o 2022, 2021, as versões mais antigas não vão ter esse funcionamento, então você vai precisar utilizar esse. E aí sim, essa recomendação nesse momento, se existe alguma ferramenta que é crucial para o desenvolvimento do seu projeto e você precisa, aí sim não tem outra, você vai precisar instalar. Mas nesse caso, eu esperaria pelo menos 6 meses de todas as atualizações, estabilidade do software, dos aplicativos, para depois você começar a utilizar. Mas nada impede de você baixar ele agora mesmo e já ir testando as suas funcionalidades. O ponto 3 e o mais importante aqui, o mais importante que eu acredito desse vídeo, é a parte então da inteligência artificial. Veja, no ano passado eu comentei no meu grupo de mentoria que eu tenho um grupo onde estou dando mentoria da aplicação do método ETM de desenvolvimento de projeto de arquitetura no Revit, onde eu auxilio ali aquele grupo a fazer a aplicação tanto de implementação quanto na utilização no desenvolvimento de projeto, tirando dúvidas de projeto e também de implementação. Então ali eu comentei: olha, se vocês baixarem o Revit 2025 e tiverem alguma coisa sobre inteligência artificial, como um copiloto, como se fosse o copiloto da Microsoft, ou algum desses com inteligência artificial, com chatbot preciso, com GPT, um Cloud, um Gemini, dentro do Revit, você não vai aí se assustar, porque eu acho que é esse o caminho que vai seguir. Não é que eu estou fazendo nenhuma adivinhação do futuro, etc.
é só a gente, eu acompanho inteligência artificial em todas as áreas, né? Então, tanto na criação de vídeo, de áudio, aqui de dublagem, como nesse caso que nós vimos aqui, na parte de render, na parte de texto, de fala, de até mesmo de clonagem de personagem, etc. Então, eu acompanho inteligência artificial em todas as áreas. Por exemplo, até eu mesmo utilizo dezenas delas, né? Às vezes as pessoas conhecem só o ChatGPT, mas eu utilizo dezenas delas. Não vou para nenhuma reunião sem o meu assistente de inteligência artificial fazendo as minhas atas de reuniões. Eu não mando nenhum e-mail muito importante, coisas jurídicas, etc., sem ter o meu consultor de inteligência artificial jurídico ali me assessorando nesse e-mail. Até os meus consultores ali de inteligência artificial na parte também de projeto, de legislações, restrições e etc. Então eu utilizo a inteligência artificial em várias áreas, né? E a inteligência artificial está em várias partes da própria arquitetura. Ouço outros softwares externos, como renders, que já temos um monte de inteligência artificial, outros para fazer alguns estudos, etc. Então nós temos aí um ecossistema acontecendo de inteligência artificial, tanto para arquitetura quanto para todas as áreas. Eu acompanho em todas as áreas a inteligência artificial. Então eu fui notando que realmente começou a aparecer esse sistema em várias delas, a interação da inteligência artificial para te auxiliar, né, em Photoshop, em vídeo, edição de vídeo, você tem já ela implementado para te auxiliar. Então era nada mais aí difícil de deduzir que a Autodesk também iria aplicar isso, e eu estava pensando no Revit 2025. Mas Jonas, não veio no Revit 2025, o que você está esperando? Veja, vou mostrar para vocês o que eu acho que vai acontecer de agora em diante, e eu vou deixar aqui no final um pensamento aí para todos, né? Pensar, vamos assim dizer, sobre isso, qual será o futuro na parte da arquitetura. Eu não quero aqui dizer exatamente o que vai acontecer, mas eu vou deixar em aberto para cada um pensar aí nesse futuro. Então, a primeira coisa é que eu acho que vai acontecer em 4 estágios. O primeiro estágio vai ser esse mesmo, de entrar então um chatbot, como um ChatGPT, um Claude, um Gemini, dentro do próprio Revit, onde vai te auxiliar ali em coisas superficiais. Onde você vai fazer perguntas, né? Como eu faço uma parede, como eu utilizo o comando tal, e ele vai te auxiliar, tá? Esse é o primeiro nível e um nível mais simples. Eu vou falar dos outros próximos 3 níveis. Mas antes de falar desses 3 níveis, eu vou comentar aqui, vou compartilhar minha tela para mostrar uma coisa. Porque eu lá atrás estava falando que vai entrar esse chatbot e por que não entrou hoje? Mas na realidade esse chatbot não entrou ainda no Revit. Eu acredito que na próxima versão 2025.1 ou 2, a Autodesk pode ser que entre ainda na versão 2025 com esse chatbot. Só não teve tempo ainda de implementar. Porque se a gente ver aqui no AutoCAD, eu vou mostrar a minha tela, vou compartilhar a minha tela aqui. Então se a gente ver aqui no AutoCAD 2025, na versão em inglês, ele tem um botãozinho aqui do lado do interrogação, nós temos esse botãozinho aqui, que é Autodesk Assistente. O Autodesk Assistente nada mais é que um chatbot, né? É um chatbot aí, assim como um ChatGPT. Eu estou fazendo uma similaridade aqui só para a gente entender melhor, mas ele está aqui, né, como se fosse aí um chatbot, um ChatGPT, onde aí está me dando uma boa vida, perguntando já se eu tenho dúvidas e etc. E ele até aqui dá algumas indicações aqui de como você pode fazer a sua pergunta e etc. Então esse é um assistente do primeiro nível que eu comentei lá no ano passado, que eu acredito que vai entrar no Revit também. Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer alguma pergunta. Então, por exemplo, como posso criar, lembrando que só tem na versão em inglês nesse momento. Por exemplo, como criar um hatch, vamos supor um hatch aqui no AutoCAD. Eu vou fazer essa pergunta, né, para ele. Então, como posso criar um hatch aqui no AutoCAD, e ele vai fazer, e vai ali buscar no seu banco de dados aí essa informação e vai passar aqui para a gente. Então, ele vai dizer aqui, para criar um hatch em AutoCAD, você tem que seguir esse espaço. Então, clique na tabela Home, depois vai até a Drone, Panel, depois clique em Hatch, e ele mostra toda a sequência aqui que você tem aí para executar. E ainda assim, ele pergunta aí se você
tem ainda a dúvida, né, pode conectar com a gente aí e já tirar essa dúvida diretamente com a gente, provavelmente uma pessoa real nesse caso. Mas aqui é o primeiro nível, então, onde ele já tem uma inteligência artificial, onde a gente está entrando, um chatbot, onde a gente está entrando com uma conversa de linguagem humana, vamos assim dizer, fazendo uma pergunta para o software, e esse software respondendo através dos passos aí que você tem que executar para executar este comando, né? Vamos assim dizer. Então, independente que nós não tivemos isso no Revit, essa previsão de ter um chatbot, ela aconteceu aqui no AutoCAD e vai acontecer no Revit sim ou sim. Então, eu acho que essa seria o primeiro nível de interação de inteligência artificial. Mas acompanhando a inteligência artificial em outros níveis, em outras áreas, a gente vê que ela consegue ir muito mais além. Algumas conseguem até mesmo executar passos dentro de um computador. Abra o e-mail, acesse tal coisa, envie esse e-mail, resposta para tal pessoa, copie esse PDF, coloque nesse e-mail, ensina os passos. Ou abra uma ferramenta de mensagem, selecione o nome da pessoa, escreva a mensagem para ela, vou te enviar a nota fiscal amanhã ou algo assim. E envia essa mensagem. E tudo através de comando de voz, ela aprende a primeira vez aquela sequência e executa. Isso já está acontecendo hoje na inteligência artificial em outras áreas. Então, nada vai impedir da gente fazer um pedido aqui diretamente no Revit, dizendo que como posso fazer essa parede. Ele vai explicar o comando no primeiro nível. Mas o segundo nível, o nível mais avançado, que eu acredito que vai acontecer, mas não agora nesses próximos lançamentos, e vai ser já a própria de comandos automatizados. Por exemplo, entre dentro de todas as portas e renomeie os tags PM1 para menor porta e PM10 até o PM10 para maior porta, o vão maior. Ele vai entrar em todas as famílias dentro do modelo e vai renomear. Esse já é um chatbot que eu acredito de um segundo nível que irá acontecer. Entre em todas as vistas e renomeie tal coisa. Entre em todos os marques e faça isso. Aplique um marque em todas as portas, em todas as folhas que estão aqui, nesse conjunto de folhas. Então vai executar comandos isolados, assim, de aprendizado fácil, de primeiro nível, vamos assim dizer. Mas, como a gente está falando de inteligência artificial, e eu me assombro com a velocidade que ela está tendo de transformação, em um momento nós tínhamos só texto, no segundo momento nós tínhamos já imagens, no terceiro momento nós já temos vídeo, com Sora e outras aplicações aí que nós temos hoje. Então, e tudo isso em menos de um ano, essas transformações todas. Então eu acredito que aqui dentro também nós vamos ter coisas diferentes, que a partir do momento que já seria o terceiro nível, eu acredito que a gente vai poder ensinar. Veja, para fazer uma parede, você clica aqui, e a parede que eu executo é desta forma. Ela está apoiada no osso e vai até no osso do andar de cima, menos tantos centímetros que a espessura da laje. Faça isso você agora, e ela vai aprender o comando, e aí você vai mandar ela fazer, ela vai executar aquela parede. Aí você vai falar coisa simples, execute essa parede nesse perímetro, coloque uma porta em cada uma delas, e ela vai ter um outro nível de interação, e talvez a gente possa até chegar no momento. Eu estou falando tudo isso não por parte da Autodesk, não sou representante da Autodesk, tá bom? Só estou achando o que vai acontecer, tá bom? Que eu acho que pode acontecer. Então, nesse terceiro nível, você vai ensinar e vai falar: olha, agora que você aprendeu a fazer parede, colocar porta e janela, eu tenho esse esboço aqui na mão e executa para mim aí esse projeto, executando todos esses comandos que você já aprendeu. Ou então posso dar outros níveis de informações para ela executar. Ou pegue este PDF aqui, veja o código de obras, analise essas coisas e veja, construa as paredes de acordo com esse código de obras, com distanciamento e etc. Porque você já aprendeu aqui como se executa, aprendeu como executa que eu te ensinei, e agora junta as duas coisas e faça esse projeto. Então, vai ter níveis diferentes aí, que esse seria o nosso terceiro nível. Antes de falar do quarto e último nível, que eu acho que pode acontecer no futuro, eu vou explicar um pouco das coisas que aconteceram no passado. Lá em 2005, quando eu iniciei o Revit, na verdade eu vi o Revit mais atrás ainda, 2000, 2001, por aí, 2001, 2002, não lembro exatamente, acho que 2000, quando o próprio Roberto Klein trouxe pra gente o Revit ainda era da Revit Technology. A Autodesk foi lá e comprou em 2003 por aí
esse software para incorporar no software aí da Autodesk. E naquele momento, quando eu vi aquele software, eu vi o boom assim que ele poderia trazer de melhorias, né, para a parte do desenvolvimento de projeto de arquitetura. E naquele momento eu tomei um susto, até porque eu achei que muitos arquitetos iriam perder o emprego, porque ele executava todas as vistas de um projeto, enquanto antes a gente estava executando tudo ali no AutoCAD. Então naquele momento foi um momento ali importante que eu tomei esse susto, e realmente as pessoas depois, quando em 2005, quando começamos a utilizar o Revit, eu percebi que a gente aumentou o potencial das pessoas para executar os projetos. Diminuímos o número de pessoas em equipes, claro, mas aumentamos o número de projetos, vamos assim dizer. Então quase que foi uma relação de aumento de projeto e mantendo o número de pessoas, não crescendo mais, que poderia crescer mais pessoas de acordo se a gente mantesse o sistema anterior. Então ali em 2005, a minha sensação de hoje, a de 2005, é mais ou menos como se hoje fosse 2005 com a inteligência artificial. Nossa, Júnior, então você está falando que tudo isso vai acontecer daqui a 19 anos? Não, porque a inteligência artificial é exponencial. Então uma coisa que acontece em 10 anos, para a inteligência é em um ano. Uma coisa que é em um ano é em um mês. E em um mês é algumas horas. São coisas incríveis que acontecem. Então eu acredito que essas transformações vão acontecer entre 1 a 3, no máximo 5 anos, talvez 1 a 3 anos, aí já vai estar acontecendo muita coisa diferente e a forma de a gente trabalhar vai ser diferente também. Naquele momento, 2005, é a sensação que eu tenho hoje. Então vai depender de você, se você vai entrar aí no mundo da inteligência artificial também para começar a utilizar e já aprender tudo isso, para você estar preparado para esse futuro. É o que eu já estou fazendo já comecei na verdade desde o ano passado, mas o que eu quero dizer é que então este momento de agora é como se fosse 2005. As pessoas que entenderam o Revit lá atrás, 2005, hoje em dia são líderes no mercado porque eles sabem e aplicaram o Revit durante todo esse tempo e hoje estão muito tranquilos utilizando o Revit, coisas que agora eu ensino pessoas a entrar no Revit nesse exato momento, e essas pessoas na verdade estão completamente defasadas de tudo que já passei nesses 19 anos aí da utilização do Revit. Então esse é o momento para a inteligência artificial, como se fosse 2005 no mundo da inteligência artificial para a arquitetura. Eu vou entrar no ponto 4 agora, e o mais importante. Mas antes de entrar nele, só para finalizar o ponto anterior, o tempo, né, que eu estava falando, naquele momento lá atrás nós tínhamos as pessoas desenhando em AutoCAD, né? Eu entrei na Fala em 95, então ainda havia pranchetas grandes, onde pessoas ainda não estavam utilizando, alguns arquitetos não utilizavam ainda o AutoCAD, e as outras pranchetas sendo cortadas, sendo transformadas aí para mini escritórios para utilizar o computador e metade de uma prancheta à mão. Então, e aquelas pessoas com as pranchetas grandes, elas não entraram no processo e depois acabaram saindo do escritório, por cada um por seu motivo. Mas o mais importante que eu quero mostrar aqui é a evolução das coisas que vão acontecendo, e algumas pessoas entram no novo processo e outras não. E a transformação que acontece no trabalho, desde fisicamente uma prancheta que é cortada até um computador que naquele momento começou a entrar no fluxo de trabalho de um arquiteto. E na parte dentro do AutoCAD e o BIM, aconteceu essa transformação. Existiam pessoas que eu ensinava ainda ali a utilizar o Revit, e muitas delas ficavam pegadas no desenho. Nossa, Jonas, mas eu gosto de fazer um corte no CAD. Então, o produto final para ela e o prazeroso era fazer um desenho. Mas no final, na nossa arquitetura e na construção, o nosso produto final é o nosso edifício, o nosso projeto construído, né? Mais que o amor ao desenho ou a ferramenta que eu estou utilizando. Então, nesse processo, muitas pessoas, quando começaram a utilizar o Revit, alguns estagiários, até como o meu amigo André, naquele momento era estagiário, ele disse: nossa, eu me sinto mais arquiteto utilizando o Revit. Ele sentia a sensação da construção ela ser mais prazerosa do que você representar linhas para representar um desenho da construção. Ele já estava construindo e as informações vinham automaticamente com o Revit, porte, elevação, fachada e etc. Então já era um outro nível. E agora com a inteligência artificial a gente vai entrar no nível 4, que é o ponto 4, que eu acho que vai acontecer em breve, não hoje nem amanhã, mas é o que eu sinto que vai acontecer. Nós como os arquitetos, nós vamos acabar se tornando mais analisadores, coordenadores, gerenciadores
verificadores da informação. Então nós seremos os analistas daquilo que está sendo construído. Por quê? Porque talvez no nível 4 da inteligência artificial, aí na arquitetura, pode ser que nós vamos estar num nível tão avançado que a gente vai sentar no computador e nós vamos dizer as coisas que nós queremos. Está aqui o código de obras de São Paulo, ou da onde for, está aqui o código, aqui as normas, isso e aquilo, aqui está o terreno, e agora elabore um edifício residencial, comercial, de tantos pavimentos, ou você decide quantos pavimentos vai ser, mas utilize essas características, utilize esse design arquitetônico, utilize as referências todas dos nossos projetos anteriores, está aqui a base de dados, e agora execute aqui para mim, então, um estudo de viabilidade nesse terreno. Então veja, eu comecei a falar agora de outras coisas, estudo de viabilidade, estou falando de código, estou falando de informações para desenvolver aquele projeto de arquitetura. Não estou falando de linha, trim e etc. de AutoCAD, nem estou falando de parede, piso e representações gráficas do modelo, etc. Eu estou falando em outro nível com a ferramenta. Eu não estou entrando e dando 2 cliques para criar uma parede. Eu estou dizendo para ele fazer essa parede. Então pode ser que o nível 4 ele já tenha essa capacidade, talvez dentro do software. Pode ser que isso não aconteça tão próximo de nós, ou pode ser que aconteça aí no próximo ano, tá bom? Mas o que eu quero deixar em aberto aqui é que isso está acontecendo em todas as outras áreas. Eu acabei de trazer aqui um vídeo dublado, onde você teria que pagar um dublador, entregar o vídeo para ele narrar todo aquele vídeo, perder o tempo dele, vamos assim dizer, gravando cada trecho do vídeo. Se demorou 10 minutos, ele demora 10 minutos, e agora nós temos uma inteligência artificial com uma voz clonada, onde ela faz o sim de uma voz real, pode ter sido até a minha própria voz, que eu tenho ela clonada também, mas eu não quis fazer, e ele narrar aquele vídeo. E não é 1 hora de gravação, 1 hora de narração, não. Ele vai fazer muito mais rápido, porque aí é a velocidade computacional que está sendo executada, não do tempo real nosso. Então o tempo da inteligência artificial é o tempo da nossa vida real aqui fora é outro. E quando eu falar para ela execute um estudo de viabilidade, uma pessoa ou 2 trabalhando naquele projeto ia demorar 2, 3 dias para finalizar aquele estudo e me entregar um resultado. Aqui na inteligência artificial, eu vou tomar o café e volto, e está na minha tela o resultado daquilo que eu vou querer. E ainda não só isso, vou falar para ela, me mostre 3 ou 4 opções diferentes, tá bom? Uma fazendo isso, uma fazendo aquilo e aquilo outro, e ela vai me mostrar. E aí um estudo de viabilidade. E se eu falar assim, ok, gostei dessa opção, vou chamar o cliente para reunião hoje à tarde, ou no Google Meet aqui rapidinho, e vamos decidir essa opção. Decidindo essa opção, a gente vai para um estudo preliminar, já vamos elaborar mais os outros elementos, depois vamos de projeto executivo. No projeto real, nós podemos demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2, para finalizar todo um projeto. É claro que a gente está falando de um projeto que vai ter mais envolvidos, hidráulica, elétrica, estrutura e etc. Mas se eu tiver um modelo único, onde as outras disciplinas estão acessando esse modelo, e eu falo para ele, olha, especialista de estrutura, fala aí com a sua inteligência artificial para resolver a estrutura, está aqui o nosso edifício. Ou se eu tiver o próprio poder da minha empresa com um engenheiro de estrutura, onde está me auxiliando, junto com a inteligência artificial, já executando a própria estrutura. Então, para a inteligência artificial, não terá limites. Onde está a arquitetura, onde está a estrutura, onde está a hidráulica e elétrica. Ela poderia ser capaz de executar todas as instalações de todos eles e fazer até o cálculo energético, físico da estrutura, dizer onde estão os problemas e resolver e passar para você. Isso é algo muito hipotético, mas é muito real. Não quero mentir. Não quero nem mentir para um lado nem para o outro, dizer que é impossível ou é possível. É algo muito possível, ou até mesmo, posso dizer, provável, ou até mesmo que vai acontecer. Só não sei quando, mas vai. Então, nesse momento que a inteligência artificial vai estar executando, nós vamos ter mais o papel de analista. Nós vamos ter que saber o que pedir e saber analisar os resultados. Então, nesse nível, é que talvez, do meu ponto de vista, é o que o arquiteto vai estar trabalhando. Não vai estar trabalhando mais fazendo... É quase que a tecnologia e a evolução de tudo isso empurra a gente para níveis superiores. Porque antes a gente desenhava linha para fazer uma parede. Então a gente estava no papel de um desenhista. Empurrou a gente para a parte do BIM, onde a gente constrói uma parede. E aqui a gente já tem que saber de construção.
Então já subimos o nível em relação a isso. E agora empurra a gente mais para cima ainda e temos o papel de analisar e verificar se tudo isso está correto ou não, que então é o nosso papel de analista, de gerenciador ali da informação, empurrando para um nível mais ainda superior. Então esse já seria o nível 4. E o que impede então, se a gente já está falando que nós estamos aí em um ano, 2 para frente ou até mais, eu não sei quando, estou fazendo só aqui algo para a gente pensar e você sair daqui pensando sobre isso. Imagina que a gente está lá nesse futuro, então a gente já está no nível 4 e nesse nível 4, de repente você então não está ensinando a sua ferramenta a como construir uma parede, ensinando como o passo que você faz para construir, ela já vem pronta. Imagina que a Autodesk entrega para você, você gostaria de contratar o Revit 2027 com qual modelador? Um modelador nível 1, modelador nível 2, modelador Senior, modelador Plus, Pro, Expert, qual nível você gostaria? Contrate aqui a sua licença da Autodesk, lá tantos R$1000, e aqui embaixo selecione qual o Plus que você gostaria de ter na sua ferramenta, até o de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, etc. Naquele momento, eu acredito que não vai ter um nome assim. Você gostaria de um estagiário, um arquiteto médio, sênior, um arquiteto, etc. Não vai ter esse nome, mas praticamente é isso, né? A gente teria ali um arquiteto que estaria hoje fazendo esses papéis no dia de hoje, de modelar a informação da construção. Nós teríamos ali dentro uma inteligência artificial que já estaria executando tudo isso, e a gente estaria nesse nível mais superior de controlar toda essa informação. Então a gente já está falando desse nível 4. Então o que impede da gente receber o software com esses modeladores, e a gente então já nem está no nível 1 de fazer perguntas, nem no nível 2 de ensinar algumas coisas básicas para ali, renomear um tag, etc. Nem no nível 3 de ensinar como fazer, clique aqui para fazer uma parede, é assim que eu faço a minha parede, e aprenda a fazer, e agora você aprendeu. Mas no nível 4 já vem uma ferramenta que já aprendeu a fazer tudo isso, e simplesmente você vai ter que coordenar ela. E como eu falei, todos os processos então eles podem ser muito menores, porque agora o tempo da inteligência, o tempo dos computadores é diferente do nosso tempo. Lá dentro as coisas acontecem instantaneamente, aqui fora nós temos o tempo mesmo para executar as coisas. Então saber lidar com o tempo dessa velocidade e saber como se proceder diante desse novo mundo que vai vir é o mais importante aqui desse vídeo, e é por isso que eu queria marcar aqui no Revit 2025. A Autodesk ainda não inseriu esse pequeno chatbot ali dentro, mas é um marco que eu acho que vai acontecer de transformações de agora em diante, tá bom? Então, para a gente se preparar por tudo isso, eu vou deixar alguns links aqui logo abaixo do vídeo, algum webinar que aí sobre o método DTM, desenvolvimento de projeto de arquitetura no Revit, porque no final o nosso conhecimento vai ter que partir para aí. Nós não vamos adiantar mais ter cursinhos de Revit, de aprendizados de Revit que a gente vê aos montes por aí, mas a gente vai ter que ter conhecimentos mais sólidos como esse que eu ensino ali no método DTM. Não ensino só o comando do Revit, mas eu ensino de projeto de arquitetura utilizando o Revit, e é isso que a gente vai ter que estar preparado para quando chegar a inteligência artificial nesse nível. A gente tem que saber sobre o que a gente está construindo, como se constrói, em que etapas as coisas se constroem, para saber avaliar e pedir, mais do que saber um comando super expert, como fazer uma parede aí no modo super expert do Revit. Isso não vai valer praticamente de nada, porque esse é o conhecimento que vai estar dentro da inteligência artificial. A gente tem que saber se ela construiu corretamente, na etapa correta, da forma correta, de acordo ao nosso projeto que a gente está precisando ali, né? Então são outros níveis de conhecimento que a gente tem que ter. E aí eu vou deixar então isso para vocês. Mais um ponto, então vou deixar alguns links importantes aqui embaixo do vídeo, e um ponto super importante então, que aqui eu vou deixar para os acadêmicos, não para a gente, nem eu tenho esse papel de fazer isso aqui nesse vídeo, não tenho como fazer isso, mas que a gente vai ter que repensar então até a forma que a gente vai ter que estudar nas universidades para a formação de arquitetos, porque a partir daí nós vamos ter que sair da arquitetura
com outro conhecimento. Se hoje a gente já forma pessoas que são incapazes de chegar no escritório e trabalhar, porque é assim que funciona, você tem que aprender no escritório ou aprender até mesmo com formações como essa que eu passo, que são formações para pessoas desenvolver o seu projeto de arquitetura aí dentro de um processo, né, de arquitetura, de fases e etapas. Então essa pessoa acaba vindo aí e tendo que se formar na parte dentro dos escritórios. Mas e aí, chegando à inteligência artificial, como seria a entrada dessas pessoas sem conhecimento nenhum e tendo que administrar, gerenciar, analisar uma inteligência artificial que já está com toda essa complexidade de inteligência embutida nela? Então a gente vai ter que ter uma formação aí preparada para sair com essas pessoas mais que arquitetos aí das universidades para entrar e conseguir dominar tudo isso. Então, para finalizar aqui, lembrando que o mundo da arquitetura e construção, na verdade da parte de inteligência artificial, onde todos os gurus aí da inteligência artificial dizem que nós teremos uma transformação onde 80% aí, dos trabalhos eles serão praticamente eliminados ou modificados. E é isso que eu creio que vai acontecer também na arquitetura. O trabalho de hoje, da forma que nós trabalhamos, vai ser diferente. Então, como antes a gente fazia linhas numa prancheta, foi mudado para o computador, linhas no AutoCAD, foi mudado para elementos no Revit, no BIM, agora nós vamos para outro nível também, e essa mudança que eu acho que vai acontecer. Pequenos escritórios vão ter potenciais 10 vezes maior do que tem hoje para executar os seus projetos, e os grandes escritórios eles serão mais enxutos, ou então serão muito mais capazes com a mesma quantidade de pessoas que vão estar lá. Eles só têm que estar preparados para estar a par dessa nova tecnologia. Senão também eles vão ser eliminados pelos pequenos que serão muito mais potentes aí na sua profissão, no seu desenvolvimento dos seus projetos, tá bom? Então aqui, sempre lembrando que eu estou falando sobre o método de executar um projeto, não exatamente sim sobre arquitetura, sobre o arquiteto e os seus valores e etc. É mais a metodologia que a gente trabalha hoje, que ela está sendo alterada e ela vai ser alterada bruscamente em qualquer momento. E esse vídeo nada mais é para fazer esse marco aqui e preparar para aqueles aí que vão entrar nessa nova era da inteligência artificial também na arquitetura. E por que ela vai entrar na arquitetura? Simplesmente porque a inteligência artificial ela não é uma ferramenta de uma das indústrias, não é isso. A inteligência artificial é como se fosse o descobrimento da energia, descobrimos os elétrons e a energia. E essa energia, como ela pode ser utilizada? A energia permeia todas as áreas, todas as infraestruturas, todos os recursos e tudo. Nós utilizamos para iluminar, para um computador, para fazer a internet, para executar ferramentas, etc. Então a energia ela está em tudo e a inteligência artificial é a mesma coisa. Mesmo que agora você não esteja utilizando, provavelmente você está utilizando a inteligência artificial e nem sabe. Talvez no seu celular, talvez na sua barra aí do seu computador, em algum lugar, uma das ferramentas ela está utilizando inteligências artificiais para trabalhar e a inteligência artificial vai estar em tudo e, como eu disse, já está em todo o meu fluxo de trabalho. Hoje em dia eu tenho inteligência artificial e se você não estiver utilizando uma inteligência artificial a cada 15, 20, 30 minutos, uma inteligência artificial diferente, você ainda já está um pouco por fora aí deste mundo, tá bom? Então se prepara, esse vídeo foi para isso, para deixar aqui essa recomendação, esse marco aí da inteligência artificial na arquitetura, para você se preparar aí para tudo que está por vir, tá bom? Então, para finalizar agora realmente o vídeo, lembrando que, é claro, a Autodesk já está se preparando com inteligência artificial, já comprou outros softwares, por exemplo, como o SpaceMaker, que era de outra empresa e agora é o Forma da Autodesk, onde faz a parte de viabilidade, utiliza sistemas, informações aí com inteligência artificial, tem algumas melhorias como essa no AutoCAD e coisas, então eles vão incorporando aos poucos, porque é essa energia que eu falei, que é inteligência artificial que está permeando e entrando agora na arquitetura e construção, tá bom? Então, e aí tem todos os outros softwares que eu já estou provando e testando também, que eles estão aí em volta de todo o fluxo
de trabalho, que são softwares para fazer também estudo de viabilidade, outros para desenvolver estudos de massa e até mesmo exportações e conexões com o próprio Revit, plugins com o próprio Revit para fazer comandos automatizados, etc. Então, tudo isso está movimentando já, essa energia já está entrando na parte da arquitetura e construção e está acontecendo já esse movimento agora, tá bom? Então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Se você chegou até o final dele aqui, eu peço aí para você deixar um comentário logo abaixo do vídeo, dizendo o que você achou, o que você opina também, para onde nós vamos. Lembrando que aqui eu não sou o dono da verdade, mas é só uma opinião de uma pessoa que estava lá atrás e sentiu o que ia acontecer no futuro e agora essa sensação é a mesma, tá bom? Então deixa um like, se inscreva aí no canal e deixe seu comentário aí embaixo o que achou desse vídeo e se quer aí mais alguma informação aí para um próximo vídeo que eu possa trazer, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Talk to me and thousands of other energized developers in our rapidly growing O1 community. Let's accelerate together. I'll see you there.